Uma boa noite a todos, muita paz. Mais uma vez, é com alegria que nós nos reunimos, que a espiritualidade amiga tão generosa nos concede mais esse encontro de amor. Nessa reunião onde nós conseguimos fazer um ponte entre os dois planos. Lembremos que, na noite de hoje, cada casa, cada lar se torna um ponto de luz. Porque quando não podemos estar na casa espírita fisicamente, a nossa casa se torna um ponto de luz, um pedaço da casa espírita. E aí nós temos que lembrar da nossa responsabilidade, desse comprometimento com esse momento. Que possamos nos permitir estar junto a Jesus, a espiritualidade amiga. Porque com certeza, eles estão sempre próximos de nós, nos amparando, cuidando. Meu nome é Ana Maria, eu sou uma trabalhadora do Lar Espírita Caminho do Cristo e dou as boas-vindas a todos neste momento. E vamos, sentindo essa harmonia, essa paz, iniciar com uma prece a nossa tarefa. Que fechemos os nossos olhos, que possamos permitir, Senhor, neste momento único que Tu nos concedes, ampliando a sensibilidade, que consigamos aurir plenamente dos Teus ensinamentos. E quem sabe, finalmente, esses ensinamentos de amor adentrem ao nosso coração. E nós consigamos colocar efetivamente em nossas existências, renovando atitudes e cada vez mais nos aproximarmos de Ti. Que a Tua luz possa adentrar aos lares de cada um de nós, que ela possa se multiplicar e chegar a tantos, Senhor, que necessitam, assim como nós. Envolve-nos, Senhor, nesse momento de paz. Que assim seja. Então, na noite de hoje, nós temos um convidado muito querido, o Álvaro Mordecai, um querido amigo que já fez palestras anteriores, maravilhosas, né? Já falei que eu sou fã dele. Tá? E hoje ele vai falar sobre a parábola do semeador. E eu vou falar um pouquinho dele para vocês. O Álvaro, ele é expositor espírita, ele é um estudioso da doutrina, do Evangelho e também do Antigo Testamento. Muito interessante. Fala com fluência o hebraico, entre outras línguas, e obteve anos de estudo das leis e costumes judaicos em Israel. Busca expor a união dos conhecimentos de interpretação dos textos bíblicos, associando a sabedoria do povo judeu junto ao Evangelho, sempre à luz do espírita. Então, ele faz palestras e conferências, né? Divulgador e coordenador da caravana da Organização Humanitária da Fraternidade Sem Fronteiras. Então, hoje ele terá palestra, né, a parábola dos... Uma ótima tarefa, meu querido. Jesus te ampare e te ilumine. Olá, Ana Maria, todos que nos acompanham. Mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês. A gente não vê a hora de passar essa pandemia, diminuir os sofrimentos, para que a gente possa se encontrar pessoalmente. E o tema de hoje, a parábola do semeador. Eu vou começar fazendo a leitura dessa parábola que se encontra no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou em um barco e assentou-se, enquanto toda a multidão estava de pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu para semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em um terreno pedregoso, onde não havia terras o bastante. E logo nasceu,
porque a terra não era funda, mas saindo o sol queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo 100, outra semente produzindo 60, e mais outra semente produzindo 30 por um. Quem tiver ouvidos, ouça. Essa é a parábola que nós iremos comentar mais uma vez, e hoje aqui com vocês. E é uma parábola que exige que nós façamos um entendimento do contexto, da cultura, da própria situação da qual vivia os agricultores, os semeadores, os pescadores na antiga Galileia. Então, o primeiro ponto, nós devemos refletir por que é que nós encontramos Jesus como palco de sua... Só um minutinho. Por que é que nós encontramos Jesus com o palco da semeadura do seu evangelho, vamos assim dizer, na região da Galileia, em Cafarnaum? E nós sabemos que ninguém é profeta em sua terra, nem mesmo Jesus, o Espírito mais evoluído que caminhou sobre a terra, foi reconhecido por entre os seus, entre aqueles dos quais ele convivera. E Allan Kardec nos explica na Gênese que aqueles grandes profetas missionários, demonstrando a sua fragilidade, principalmente no período da infância, acaba tantas vezes não recebendo o crédito daqueles que se encontram ao seu redor. Nós encontramos ali, no lago de Genezaré, no mar da Galileia, em hebraico, Yam Kinneret, como sendo escolhido o palco. Mas por que não Jerusalém? Nós encontramos uma passagem no livro Paulo e Estevão, que nos conta que Paulo de Tarso iria até a capital, Atenas, a capital da Grécia nos dias de hoje, mas a capital do conhecimento, a capital da filosofia na humanidade antiga. E ali, então, ele com um sonho de levar o evangelho aos corações de todos aqueles sábios filósofos da antiguidade, ele encontraria uma das maiores decepções de sua vida. E no caminho de volta, extremamente entristecido, a única região onde ele não conseguira fundar uma eclesia, aquilo que recebe o nome hoje de igreja, uma comunidade primitiva cristã, Atenas, seria a decepção dele, que revela que desejava um dia levar o evangelho à capital, Atenas. No caminho da volta, quando ele caminhava por Corinto, passando nas comunidades agrícolas mais humildes, ali ele entendera o porquê é que Jesus escolhera os corações aflitos dos humildes da Galileia. E nós entendemos, então, que Jesus iria morar na Galileia e permanecer na casa de Simão Pedro, que fora chamado ao lado de seu irmão André, para se tornar um pescador de homens. Ali, na casa de Simão Pedro, que se encontra à disposição para a visitação, não mais do que 50 metros da beira do mar da Galileia, iria permanecer Jesus hospedado naquele transcorrer de poucos anos da sua missão pública. Nós encontramos a região da Galileia como sendo uma região extremamente fértil. Israel e o Oriente Médio como um todo recebe chuva apenas 1 ou 2 meses por ano no inverno, ao máximo. E tantas vezes as chuvas são tão escassas. Mas ao norte do Mar da Galileia nós encontramos as colinas de Golã, onde nasce o Rio Jordão, que dá origem a esse mar de água doce, e nós encontramos mais ao sul Jerusalém e todo aquele relevo extremamente montanhoso. Mas pela falta de água,
como um todo proveniente da chuva, mas existindo uma grande reserva, assim denominado um mar no Oriente Médio, um mar de água doce, lá nós encontraríamos, então, a fertilidade dos campos presentes. Então, nós poderíamos imaginar que a população era um tanto quanto abastada, porque uma grande reserva de água doce, recebendo, então, tantos peixes, obtendo tantos pescadores e tantos agricultores, seriam talvez abastados. Mas nós não encontramos isso como sendo uma realidade, porque apesar de tanta água doce trazendo uma riqueza natural para aquela região, nós encontramos o povo de Israel sendo extremamente explorado pelo Império Romano e não apenas pelo Império Romano. Nós, então, encontramos em Cafarnaum o ponto de coleteria de impostos, de onde seria chamado Mateus ou Levi, o cobrador de impostos, o publicano. Lá ele fora chamado por Jesus, em função de toda essa produção que não permanecia nas mãos dos agricultores, não permanecia na mão do povo de Israel. Porque nós sempre falamos da política de pão e circo, e nós nos referimos a talvez 1 milhão de pessoas sentadas em Roma, assistindo os jogos dos quais eram celebrados na capital romana. Circo, os espetáculos de horrores, e pão, o alimento dado pelo imperador. Mas 1 milhão de pessoas, talvez como visitantes na capital do Império Romano. E naqueles dias, Roma, com uma população estática de 1 milhão, ou seja, talvez 2 milhões, 1,5 milhão, sabe-se quanto exatamente, mas uma grande população. Só no Circo Máximo, descreve Emmanuel no livro Há 2000 anos, que nós encontramos 300 mil assentos no Circo Máximo, no Coliseu 50 mil. Assim, de onde vinha todo esse pão que alimentava as grandes massas, as grandes populações? Parte desse pão vinha de uma das colônias, vamos assim denominar, uma das províncias das quais o Império Romano subjugava e explorava com altíssimos impostos. Então, sustentar a política de pão e circo, sustentar as grandes tropas do Império Romano, sustentar um rei fantoche, Herodes, na Galileia, sustentar os saduceus, sustentar uma multidão que exploravam aqueles agricultores nos dias de Jesus. Nós, então, encontramos os agricultores com um grande desejo e com um forte propósito, fazer com que os seus campos frutificassem, multiplicassem, porque se todos esses impostos deveriam ser pagos, além daqueles que mantinham os publicanos que assim exploravam e cobravam a mais para manterem a sua posição dentro do Império Romano e dentro do povo de Israel. Então, além de todos esses impostos, nós temos que nos lembrar que parte daquelas sementes deveriam ser reservadas para o replantio do campo. Talvez, ou uma certeza de que a fome imperava brutalmente naqueles dias, principalmente dentro da Galileia, apesar de ser uma região agrícola. E então eram denominados, como nos diz o Talmud, Am-Haaretz, povos da terra, porque eles estavam afastados daquela aristocracia dos saduceus em Jerusalém, ou até mesmo afastados da realidade dos pirushim, dos fariseus, e eles viviam naqueles dias como ignorantes quanto à dialética e à profundidade do conhecimento, mas extremamente conhecedores dos profetas e das leis que então estariam imperando naqueles dias para os agricultores. O judaísmo coloca não apenas leis morais, mas leis para a agricultura, leis que iniciam a sua prática nas primeiras horas do dia e em todos os setores da vida. O judaísmo, como religião, é um tanto quanto diferente do entendimento de religião que nós obtemos quando, por exemplo, alguns se dizem de tal religião, católico, espírita,
ou qualquer que seja, e frequentam a missa, ou o centro espírita, uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou uma vez por ano, mas se denominam daquela religião. O judaísmo, ele tem um código muito severo e um tanto quanto intenso, onde a todos os instantes nós obtemos leis. Aqueles que são denominados os Amaaretz, povos da terra, os mais simples, os agricultores, eles conheciam o dia a dia, mas não a dialética, não as grandes discussões do judaísmo, por isso eles eram discriminados. Esse é um pouco do contexto que vai nos auxiliar no entendimento dessa parábola. Mas, agora, versículo a versículo, nós entenderemos um pouco melhor. Primeiro versículo, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Em que dia Jesus saiu de casa? Naquele mesmo dia. E nós podemos pensar que está se referindo ao dia daquela pregação, daquela exortação, daquele sermão no capítulo 13, o sermão das parábolas, mas não. Emmanuel nos traz a informação no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, que segundo as tradições do mundo espiritual, os espíritos crísticos teriam se reunido próximo à Terra por 2 momentos, até onde foi dado conhecer. O primeiro, quando iria o nosso orbe se deslocar da nebulosa solar e então formariam o nosso planeta. E outra vez, quando então Jesus iria encarnar. A casa de um espírito puro, aquele que não necessita mais reencarnar, e neste caso um espírito crístico, sem sombra de dúvidas, é o plano espiritual. Ele sai de sua casa, quando então ele encarna entre nós para que pudesse trazer como sacrifício, não apenas a sua crucificação, mas o exercício do seu exemplo e da convivência durante todo o transcorrer dos anos que Jesus permaneceu encarnado entre nós. Mas então ele sentou-se junto ao mar da Galileia. Falamos um pouquinho desse mar, mas nós não citamos que ele se encontra a 250 metros abaixo do nível do mar. E conta o Talmud que quando então viesse o Messias, o mar da Galileia se elevaria ainda mais alto do que Jerusalém. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, eu esqueça a minha destra, que a minha língua se colhe ao palato. Não esquecemos da Jerusalém que recebeu os profetas, mas nós compreendemos que a missão do Cristo na Galileia coloca o mar de Genezaré mais elevado ainda do que Jerusalém. Mas Yam Kinneret, Kinneret vem da palavra Kinor. Kinor em hebraico é harpa, porque ele tem o formato de uma harpa. E se nos recordarmos, aquele que tocava a sua harpa e entoava então os cânticos, os mais belos cânticos que encontram-se descritos pela psicografia e pela psicofonia de Davi Ameller, do rei Davi, o livro de Salmos. Ele sentava diante de uma harpa e trazia a mensagem dos espíritos superiores através da sua mediunidade. Mas um espírito crístico, um espírito como Jesus, necessitava de uma harpa à sua altura, ao seu tamanho, por essa condição. Ele embala os seus sermões e a exemplifica, então, o evangelho ao redor do mar da Galileia, uma harpa à altura desse espírito, e não mais como médium apenas dos espíritos superiores, mas como médium de Deus. Ele traz a plena exemplificação e o pleno ensinamento através de suas parábolas, através de seus sermões, através de suas falas e principalmente pelo seu exemplo naqueles dias. No segundo versículo, ajuntaram-se então as grandes multidões ao redor, de sorte que ele entrou em um barco enquanto toda a multidão estava de pé na praia. As multidões estão sempre acompanhando o Cristo, mas não apenas o Cristo, grandes oradores o acompanham tantas vezes, grandes multidões, mas as multidões a ouvir são muitas, mas os discípulos são poucos. E se nós pensarmos
que dentro do nosso espírito, na nossa evolução anímica, nós encontramos uma multidão de personas que assim habitaram diversos corpos em múltiplas reencarnações. E essa multidão, como nós vemos o cego de Jericó, essa multidão tantas vezes nos segura, presos a tantas imperfeições e paixões que se tornam vícios, algemas fluídicas, que nos prendem em uma posição que, para vencermos e alcançarmos o Cristo, necessitamos, como o cego Bartimeu, gritar mais alto do que todas aquelas personas, do que todas aquelas personalidades que nos animaram, e gritar como o cego Bartimeu, Yeshua ben David, Sheirachem alai. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E assim, ele consegue, através da sua vontade, do seu esforço próprio, vencer toda uma multidão. Por essa razão, Jesus se encontrava diante de uma multidão. Mas por que um barco? Isaías, no capítulo 30, versículo 20, nos diz: embora o Senhor, Deus, nos deu o pão da adversidade e a água da aflição, a você, a nós, o seu mestre, o Messias, não se esconderá mais. E ele será visto por todos com seus próprios olhos. Por essa razão, enquanto todos permaneciam na praia, ele estava na posição, em um barco assentado, como um mestre, um rabino, ensina os seus discípulos sentado, mas numa posição onde todos enxergavam, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías. Mas, quando ele se assenta, ele se encontra no mar de água doce. E nós sabemos que quem bebe água do mar sempre tem mais sede. Mas aquele que bebe da água do evangelho, o mar da Galileia, representando a água do evangelho, esse não mais voltará a ter sede. A água representa, no livro de Gênesis, na passagem de Noé, a purificação do mundo. Jesus fala de dentro da água, porque ele já estava plenamente purificado. E ele fala àqueles que se encontravam na praia, para que então demonstrasse o caminho, demonstrasse pelos seus ensinamentos como poderemos nos purificar pela água viva do Evangelho. Assim, quem sabe um dia, daqui a alguns milhões de anos, nós estaremos na posição de um espírito puro, plenamente purificado. Mas Jesus estava em um barco. Na Arca de Noé também nós encontramos esse barco. E esse barco ele possui 3 andares no livro de Gênesis. E a casa mental de Calderário também possui 3 pavimentos. O pavimento, primeiro pavimento, a sede dos nossos hábitos, instintos. Segundo pavimento, aonde nós escolhemos, através do nosso esforço próprio, a edificação do hoje. Na edificação do hoje, construímos o amanhã. E no terceiro andar, onde permanecia apenas a família de Noé, nós encontramos então ali o neocórtex, ou encontramos fisiologicamente, ou encontramos o terceiro andar da casa mental. Todo aquele que subiu ao telhado não desça ao sótão, diz Jesus. Quando você se conecta ao superconsciente, conecta-se ao terceiro andar da sua casa mental. Ali não deve você retornar ao segundo, aonde estão ainda os desafios do agora, mas nós devemos permanecer conectados com Deus e fazer que dessa forma, no segundo andar da nossa casa mental, estejamos construindo um amanhã ainda mais próximos do Criador, do nosso Pai Celestial. Então, por que Jesus adentra em um barco? Porque os nossos espíritos possuem a representação de um barco. Todos nós nos encontramos em barcos. Mas os grandes missionários da humanidade, dentro do contexto bíblico, são apresentados dentro de barcos. Noé com a arca, Moisés no cestinho de junco e betume. Nós encontramos Jesus aqui também, dentro de um barco. Próximo versículo: e então falou-lhe muitas coisas por parábola, e o semeador saiu para semear. Razorer, o semeador especificamente. E seria óbvio que um semeador saísse para semear,
mas tantas vezes o médico não sai para medicar, não vai até o hospital, mas tantas vezes nós encontramos o pedreiro não saindo para construir. E quem já teve dor de cabeça numa obra sabe o que é isso. Tantas vezes nós encontramos-nos diante de uma necessidade clara, de um objetivo claro para a execução de tarefas espirituais ou na vida, no plano físico, profissional, ou como quer que seja, dentro de nossa família. Eu poderia falar, o marido não saiu para lavar a louça, uma brincadeira aqui nossa, mas nós encontramos aqui a condição de que nem sempre nós cumprimos com os nossos objetivos, mas o semeador, o Cristo, Hazorer, o semeador, esse sai para semear por todos os dias, de maneira incansável, para que, quem sabe, possa um dia, no seu tempo, já que o livre-arbítrio é um patrimônio, um direito, uma lei divina que rege o universo. Assim, no seu tempo, quem sabe, as sementes do Cristo possam germinar em seu coração. E assim como nos diz o salmista Davi, no Salmo 97, versículo 11, Orzarala tzadik velayashar lev simha, a luz foi semeada pelo justo, pelo caridoso, e a alegria pelo reto de coração. O que o semeador semeia é a luz no coração dos justos. Nós encontramos também o versículo do livro de Eclesiastes 6, no capítulo 11, onde então o rei Salomão escreve para nós: pela manhã semeie a tua semente, e à tarde não retires a mão, porque tu não sabes quais dessas sementes prosperarão, se é esta ou se é aquela ou se são ambas. E me explica para nós a tradição oral do povo judeu através do grande rabino, Rabi Akiva. Ele nos diz que a interpretação, o entendimento desse versículo: semeie pela manhã e pela tarde semeie novamente. Não tire as suas mãos da semeadura, porque você não sabe qual semente irá prosperar. Ele nos diz que aqui está sendo descrito que na primeira infância, na nossa infância, nós devemos receber a semeadura em nossos corações, no caso aqui da Torá. Torá é o Pentateuco de Moisés, mas nós podemos dizer o Evangelho, nós podemos dizer o Alcorão, nós podemos dizer a semeadura da religião da qual você esteja. Desde que você esteja permeado e sendo semeado em seu coração por sementes de amor, por semente de paz, por sementes de luz, não importa qual é a forma que vem, então, o semeador até o seu coração. Mas nessa primeira infância, semeie. Mas quando você for adulto, já que a juventude é uma invenção dos tempos modernos, antigamente, ou se era jovem ou se era adulto. Ou se era criança ou se era adulto. E então, por isso diz o texto, quando você estiver mais velho, não cesse de instruir-se de palavras do Evangelho, de palavras de instrução da divindade. Não cesse nunca, porque você não sabe quais dessas sementes irão prosperar. Por isso assim foi dito: espíritas, amai-vos uns aos outros e instruí-vos. Busquem a semeadura em seus corações. E aqui, então, vamos para o próximo versículo. E enquanto lançava a semente, o semeador lançava suas palavras, ou lança todos os dias, a todos os momentos. Suas sementes, parte dela caiu à beira do caminho, e vieram, então, as aves e a comeram. Nós colocamos aqui a condição de que almejava-se que todas as sementes prosperassem na terra da qual um agricultor buscava resultados, já que os impostos eram altos, já que as dificuldades eram tão grandes, e a fome era um caminho certo para ser transcorrido por quase toda a população mais simples do povo de Israel. Nós encontramos ali, como eu disse, ao norte, colinas, Jerusalém, montanha, e nós encontramos o Mar da Galileia, 250 metros abaixo do nível do mar, ou seja, o relevo é montanhoso.
o relevo é extremamente montanhoso e os agricultores não habitavam nos seus campos. Eles habitavam nas cidades, ou melhor, nas aldeias. Kfar Naum, aldeia de Naum. Eles habitavam, por exemplo, nas aldeias, na aldeia de Naum, na cidade de Cafarnaum, conhecida por nós. E eles, então, todos os dias, pegavam um caminho que era uma estrada de servidão, a mesma que está sendo dita aqui por Jesus, servia a todos esse caminho para que chegassem aos seus campos de trabalho. Mas, como esses campos, eles eram não planos, nós encontramos, então, a necessidade de se fazer hoje o que entendemos como curvas de nível, para que quando a água viesse não varresse todo o campo e a parte mais fértil do solo. Dessa forma, eram colocadas as pedras, fazendo espécies de balcões, onde esse caminho era um caminho necessário de servidão para todos. Então, as sementes estavam jogadas, segundo a palavra no grego, da qual é traduzida esse versículo, nós encontramos o exato fim do campo, almejando que frutificassem ao máximo. Mas vêm as aves. O que representam as aves? As aves, por exemplo, representam as grandes legiões de soldados romanos. O exército romano era representado por uma águia. Jesus criticava, sim, o legalismo dos fariseus, mas também criticava a imposição e a arrogância, vamos assim colocar, a agressividade do Império Romano como um todo. Mas as aves não somente representam os exércitos e o jugo do Império Romano, mas também vão representar para nós aquilo que nós encontramos no capítulo 4 do profeta Daniel, quando conta Nabucodonosor, no livro do profeta Daniel, que ele obteve um sonho. E nesse sonho havia uma grande árvore, e essa árvore era vista de todos os lados do mundo, de todos os cantos do mundo, e uma série de aves e de animais do campo estavam ali, vivendo debaixo dessa árvore, se alimentando e se multiplicando debaixo dessa árvore. Mas então, um anjo dos céus desce e diz para ele: corte essa árvore, afugente esses animais, acorrente assim as raízes com guilhões de aço. E ele não sabia o que significava esse sonho. Ele consulta os astrólogos da Babilônia antiga e, sem nenhuma resposta, ele então deveria recorrer ao grande profeta Daniel, aquele que recebe o jugo de Deus, o significado do seu nome. Então o profeta Daniel, que era um eunuco, ele trabalhava dentro do palácio do imperador Nabucodonosor, servindo a sua família. E ele era reconhecido pelo seu intelecto, mas não apenas por isso, pela doçura do seu caráter e pela moralidade extremamente evoluída. Daniel vai até ele e diz que o seu sonho era a representação daquela árvore como sendo o seu império, o império da Babilônia, que ele estava alimentando de todas as formas possíveis para que fosse visto de todos os lugares do mundo e reconhecido pelo seu tamanho. Nós nos lembramos que o profeta Daniel foi parar na Babilônia pela máquina de guerra que se tornou e assim dominar a terra de Israel, destruindo o primeiro templo de Jerusalém e levando cativo parte dos judeus. Outra parte, então, realiza a primeira diáspora do povo de Israel se espalhando ao redor de todo o mundo. Ali o profeta Daniel, quando diz que essa árvore representava o seu reinado e que então, por ele estar alimentando dentro do simbolismo das aves, dos animais do campo, a evolução anímica que se encontra dentro de todos nós, vamos assim ser mais claros, ele estava alimentando a sua animalidade, alimentando somente as conquistas no mundo espiritual. Aquelas aves, a sua animalidade se multiplicava. E então um anjo dos céus, uma mensagem divina, vinha a ele e dizia: corte essa árvore, prenda com guilhões de ferro. Aqui a palavra no aramaico e no hebraico, porque o livro de Daniel encontra-se com as duas línguas misturadas,
que se encontram ali querem dizer o mesmo material e o mesmo propósito do qual se utiliza para domar os cavalos. Então, o que está sendo dito para Nabucodonosor? Dome as suas paixões, dome os seus instintos, dome a sua animalidade, porque senão, Nabucodonosor, a sua animalidade vai ser tão grande que você vai passar por um processo de obsessão. E então o livro de Daniel diz que, como ele continuar alimentando apenas o materialismo e as conquistas do plano material do seu império, ele iria passar por um processo gravíssimo de obsessão por subjugação. Mas na linguagem profética, na linguagem do Antigo Testamento, está dizendo que ele caminhava como boi e ele tinha unhas de águia e ele tinha penas no seu corpo. Então aqui as aves estão representando o mesmo que no livro de Daniel representou, está representando a animalidade, todo aquele que recebe as sementes do Cristo em seu coração, mas mesmo que tenha um caminho de servidão, mas dedica-se como um todo, dedica a sua vida apenas aos aspectos materiais, esquecendo do propósito do qual nós nos encontramos no mundo, utilizarmos-nos da matéria para que então possamos fazer com que o nosso espírito possa evoluir, possa dominar o mundo material e não fazer com que as paixões dominem o nosso espírito. Então aqui nós estamos encontrando este que exercita demais e alimenta a sua animalidade, faz com que tantas vezes sejam consumidas as sementes do semeador. Próximo versículo, parte dela caía em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda, mas vem o sol e queima, porque não tinha profundidade para as raízes. Nós explicamos o contexto geográfico de Cafarnaum naqueles dias. Formavam-se os balcões, para que a água da chuva, quando viesse, não varresse o solo, e então, tendo um balcão, deixa eu ver como eu vou demonstrar para vocês nessa câmera, que eu fico todo perdido. Aqui, tendo um balcão, vamos supor, aqui, aonde? Aqui, aqui, e aqui eram as plantações. Obviamente, quando vinha a água da chuva, para não varrer, aqui deveriam haver muitas pedras. E quanto mais profundo, mais pedras ainda, já que nós precisamos de pedras, vamos assim dizer, um muro um tanto com um suporte, uma base robusta de pedras e um pouco menor em cima. Ou seja, quando você planta nessa região aqui do seu jardim, do seu campo, as sementes que se encontram mais perto do fim desse balcão, elas não vão encontrar profundidade nas suas raízes. E o que significa não encontrar profundidade? Significa que nós ainda somos extremamente, tantas vezes, não todos nós, extremamente superficiais no entendimento do mundo espiritual. Nós ainda colocamos a matéria, não apenas a conquista da matéria, mas algumas de nossas paixões, como a vaidade, o orgulho, como sendo objetivos, e então nos tornamos superficiais espiritualmente. Amélia Rodrigues conta a história do mancebo rico, que está no Evangelho de Lucas, no livro Primícias do Reino, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Amélia Rodrigues, explicando essa passagem, conta para nós que quando o mancebo rico é chamado, vai em direção a Jesus, e ele diz que cumpria todos os mandamentos desde a sua juventude, desde o seu bar mitzvah, e ali ele diz que queria ter uma posição futura no reino dos céus. Jesus diz: venda os seus bens, distribua aos pobres e me siga. Ele é convidado para ser um discípulo de Jesus, mas ele não segue. E nós imediatamente pensamos que ele não seguiu porque ele estava apegado aos bens materiais. Mas Amélia Rodrigues nos conta diferente. Nos conta que não, ele não se encontrava apegado aos bens materiais. Ele já sabia que não existe segurança nenhuma nesse mundo material, mas
Ele havia comprado uma parelha de cavalos e comprado uma série de escravos que estavam treinando ele para uma grande corrida de biga que acontecia na terra de Israel, em Cesareia Marítima, de 2 em 2 anos. E ali ele iria correr e poderia ser o grande vencedor. Ele estava preparado para vencer aquela corrida de bigas. E ele pensava na sua cabeça, depois que eu vencer, eu retorno e vou ser um seguidor, um discípulo do Cristo. Ele estava pegado à vaidade do prêmio que poderia receber. Apesar de conhecer, como ele mesmo diz, e cumprir os mandamentos que são propostos no Antigo Testamento, ele era superficial em espiritualidade, como muitos de nós ainda o somos. Deixamos de cumprir com os ensinamentos do Cristo, porque somos superficiais. E então, quando nasce aquela pequena semente jogada pelo grande semeador, pelo Cristo, pelo Messias, então tantas vezes fazemos com que o nosso coração, pela superficialidade da terra, não germine essas sementes. No próximo versículo diz que dessa forma, outra parte caiu nos espinhos e sufocaram, então, por entre as plantas. O que significa esses espinhos? Qual é o simbolismo? Nós entendemos as aves, nós entendemos aqui as pedras da superficialidade, as aves da animalidade, e agora o que significa para nós esses espinhos? E existe uma parábola no livro de Juízes, capítulo 9, onde diz que certa feita as árvores do mundo decidiram eleger um rei. E elas então falaram para a oliveira: Oliveira, venha tu ser rei sobre nós. E a oliveira falou: mas o meu fruto, ele é tão rico a Deus e aos homens, porque naquele tempo usava-se o óleo como para, não como parafina, usava-se o óleo como vela, usava-se o óleo para, então, rituais divinos. Por isso está sendo dito, é rico para Deus, obviamente não, mas aqui dentro desse contexto, é rico para Deus e é rico para os homens. Um alimento fundamental, básico para a alimentação no Oriente Médio como um todo, e um alimento dos mais ricos do mundo, o óleo de azeite. Então eu não posso ser rei sobre vocês, árvores. Mas a parreira foi chamada e ela falou: mas o meu fruto, a uva, ela agrada a Deus e traz felicidade aos homens, o vinho, porque o vinho é utilizado para as cerimônias, por exemplo, do Shabat, para a cerimônia da Páscoa judaica. Então, um alimento nobre para o povo de Israel e para o Oriente Médio como um todo. Não estou aqui fazendo nenhuma apologia ao uso do álcool, trazendo a tradição judaica apenas. E a árvore de uva, a parreira, a videira, fala que não podia ser rei. Então elas decidem oferecer para o figo. E o figo diz: mas o meu fruto é tão doce, como eu vou deixar de produzir ele para governar sobre todos vocês? Mas nesse momento aparece o espinheiro do deserto, o mesmo aqui da parábola da qual nós estamos encontrando. E o espinheiro do deserto diz: eu estou pronto a governar sobre todos vocês, eu vou governar sobre cada uma de vocês, mas tem uma condição, uma única condição: todas as árvores terão que descansar na minha sombra. Aquelas que não descansarem, elas então serão queimadas, até mesmo os cedros do Líbano, pelo fogo. O que significa essa parábola? O que está querendo ser dito? Eu não entendi nada, Álvaro. Então vamos lá. Está dizendo, cada uma dessas frutas representando uma qualidade do Espírito, um atributo do Espírito, que nós devemos escolher algum deles, enquanto ainda não alcançamos a plenitude do Espírito Crístico, para governar sobre as decisões, sobre as vicissitudes de nossa vida. Mas tantas vezes nós não escolhemos as qualidades e então deixamos que os espinheiros do deserto governem sobre nós. Um espinheiro não tem sombra. Então a proposta da ilusão do mundo, a proposta
proposta do egoísmo, a proposta de seguirmos as nossas paixões. Estas são propostas sempre das piores possíveis, porque não tendo sombra para descansar o espinheiro, ele diz, o fogo consumirá até mesmo os cedros do Líbano. O fogo vai consumir até mesmo os cedros do Líbano, que representam a madeira que era utilizada para a construção do templo de Jerusalém. Vão consumir aquilo que você tem de mais valioso e de mais importante dentro do seu espírito hoje. A oportunidade de, dentro de uma vicissitude, dentro de uma prova, dentro de uma expiação, dentro de uma dor, escolher uma qualidade para que então governe o seu espírito. Mas, Álvaro, tá bom, eu entendi que o espinheiro está representando essa condição de escolher o mal tantas vezes e não os nossos atributos, as nossas qualidades. Mas por que haveria um espinheiro se todo mundo queria que seu campo frutificasse ao máximo? Por que não se cortava o espinheiro dali? Por que o semeador joga a semente ali com o espinheiro? Porque contra o Midrash, contra a tradição oral do povo judeu, isso está no Talmud, conta para nós que as murtas e os espinheiros do deserto, quando eles nascem, eles são exatamente iguais. E você não sabia se aquilo era uma murta ou se era um espinheiro. Você só ia descobrir quando ele crescesse. Porque se ele fosse um espinheiro, ele ia te machucar e ia ocupar espaço do seu campo. Ele era uma praga ali no seu campo. Mas se fosse uma murta, a murta era utilizada na festa de Sukkot, na festa dos tabernáculos, todos os anos, uma das 3 grandes festas celebradas pelo povo judeu, e ali uma das grandes festas, celebradas pelo povo judeu, e ali, quando se utilizava aquela murta que tem um cheiro agradável, que representa o judeu que tem conhecimento, mas não pratica o bem, representa aquele que é fariseu, no sentido de obter grande conhecimento intelectual, mas não coloca isso na prática. Quando você conhece alguém assim, imediatamente nós achamos que é uma grande coisa, ou talvez nós pareçamos grandes coisas, mas não somos assim tão empenhados no bem. Então, por essa razão, nós encontramos esses espinhos fazendo com que não germinassem as sementes do próprio Cristo. E se nós nos lembrarmos, no deserto, Moisés encontrou uma sarça ardente. E o espinheiro, que está sendo dito também por Paulo, que possui um espinho na carne, as imperfeições estão dentro de nós. Mas Moisés, quando simbolicamente encontra-se com Deus no deserto, ele encontra-se em uma sarça ardente, em um espinheiro que pegava fogo. Nós temos as nossas imperfeições, mas o fogo, ele está subindo em direção aos céus. Ele transforma, entre aspas, a matéria em pó, transforma a matéria em atributo do espírito, mesmo obtendo os espinhos dentro da nossa carne, como diz Paulo de Tarso. Nós devemos nos utilizar dessa condição para que então possamos transformar as nossas imperfeições em degraus de ascensão ao divino, à elevação espiritual. E então, por último, Jesus utilizou-se de uma coroa de espinhos. Os espinhos, não dele, mas os espinhos da humanidade, que não o compreendendo, levamos ele à cruz, levamos ele à descompreensão. Nós sabemos que nós estamos repletos ainda de imperfeições no nosso espírito, animalidade, agressividade. Nós encontramos a superficialidade das pedras e os espinhos ainda em nossa carne. Mas diz para nós o próximo versículo que outra semente caiu em boa terra e deu colheita boa, rendendo 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Agora, por que não está escrito 103, 94? Por que não está escrito 40? Por que é 100, 60 e 30? A gente tem que perguntar para o Evangelho, o que você está querendo me dizer? Qual é o espírito que está por detrás da sua letra? Qual é o espírito da palavra?
é o Espírito do Cristo. Mas o que ele está querendo nos dizer? Então vamos entender. Livro de Deuteronômios, capítulo 11, versículos 10 a 12. Diz assim: porque a terra que passas a possuir, ela não é como a terra do Egito, de onde saíste, onde semeava a tua semente e regavas com o teu pé como uma horta, mas a terra que passas a possuir agora é uma terra de montes, de vales, e da chuva dos céus beberá as águas, terra que o Senhor teu Deus está te dando e tem cuidado, porque os olhos de Deus, eles estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim. E o que nós entendemos por isso? Que nosso espírito aqui está representando a terra. Quando nós nos encontrávamos no Egito do livro de Êxodos, na escravidão do nosso espírito, tudo aquilo que nós plantávamos nem sempre germinava por causa das aves, por causa das pedras, por causa dos espinhos. Então nós tínhamos que ficar ali, torcendo para que aquela semente, dedicando os máximos esforços. Mas a terra, daquele que se liberta das suas paixões do espírito, essa terra é fértil. Mas então, alguns temos terra fértil e outros não? Não, o que está sendo dito é que essas imperfeições na terra, que impedem de semear as sementes, são colocadas pela má utilização do livre-arbítrio dos homens. Nós aqui, então, estamos encontrando sendo dito, a terra que Deus te colocou é para que você frutifique, é para que você floresça aonde você foi plantado, porque todos nós fomos criados imagem e semelhança de Deus, possuindo todos os atributos, todas as condições para que pudéssemos, então, frutificar, germinar, porque Deus está sobre o constante olhar através das suas leis que se manifestam pelo fluido cósmico universal, lei do progresso, lei da justiça, misericórdia, causa e efeito, providência divina, todas fazendo com que, respeitando o nosso livre-arbítrio, nós estejamos na terra mais fértil de todos os tempos. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa o quanto você errou, não importa para onde você ia, não importa o que você fez até agora. A terra do seu espírito é uma terra dada por Deus, na condição de frutificar sobre as águas do céu, sobre as águas da purificação, todos os campos. Mas nós encontramos no livro de Gênesis um agricultor de nome Caim, e Caim matou seu irmão Abel. E então ele tem uma conversa com a sua consciência, simbolizando Deus, e pergunta Deus para Caim, Caim, aonde está o seu irmão? E ele responde que nós, como nós respondemos rebeldes, com a nossa consciência, rebeldes ainda às vezes para com Deus. Agora, além de cuidar dos campos, devo eu cuidar do meu irmão? Caim, seu tolo, eu sei de tudo, e você cometeu uma transgressão muito grande. Agora, diz assim o livro de Gênesis, você irá peregrinar pela terra, e as sementes que você plantar, elas frutificarão poucos frutos. Por quê? Porque Caim, ele estava em débito com a sua consciência, ele estava ainda repleto de imperfeições do seu espírito. Então, repleto de imperfeições, o campo do seu espírito ainda não podia germinar ao máximo. Mas, por outro lado, também no livro de Gênesis, capítulo 26, nós encontramos uma outra posição para Isaac. E diz assim, Isaac semeou naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas por uma, meia shearim, e o Senhor o abençoava. Vamos entender esse versículo. 100 por um, nós estamos achando aqui. O porquê algumas terras, apesar de estarem nas melhores condições, elas não frutificam tanto porque as nossas imperfeições espirituais, como as de Caim, estão impedindo. Mas Isaac era filho de Abraão, o primeiro dos hebreus, o primeiro de todos os hebreus que recebe a promessa de que todas as nações seriam abençoadas
através da sua descendência. Por essa razão, Mateus, o evangelista, inicia o evangelho dizendo: Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi, relembrando que a vinda do Messias faz parte das bênçãos de Abraão. Abraão veio para iniciar o processo de redenção da humanidade. Com o judaísmo, a primeira revelação, trazendo então a condição de que o Cristo pudesse encarnar entre nós. E aqui, Isaac colheu 100 medidas por um. Conta que tinha fome na terra de Israel. E por ter fome na terra de Israel, ele pensou em descer ao Egito. Mas descer ao Egito simboliza entregar-se às paixões humanas. Descer espiritualmente, nós estamos dizendo. Então ele decide que iria para a terra de Avimelech, o rei filisteu, e ele vai para a terra de Avimelech. Chegando na terra de Avimelech, ele planta um campo. Ele frutifica um pouquinho lá. Ele pega a colheita do seu campo, doa parte disso aos pobres, aos necessitados, e ele realiza a caridade. Em função do mérito de se tornar um homem caridoso, as próximas colheitas, não é teologia do progresso, não estamos falando em benefícios materiais, mas estamos falando em símbolos que trazem representações do espírito. A partir de se tornar um homem caridoso, frutifica ainda mais o seu espírito, os frutos que são aguardados como frutos resultantes das nossas conquistas espirituais, dos nossos atos de caridade, das nossas falas de amor, dos nossos pensamentos em prece pelos necessitados. Ele consegue frutificar muito mais. Então ele frutifica 100 por 1. Abraão tinha 99 anos quando ele recebe a profecia de um dos 3 anjos que visitam a sua casa, de que ele teria um filho. Ele tinha 99 anos. Sara estava ali escutando e ela dá risada porque ela era estéril e seu esposo já era bem velhinho. E então esse anjo diz: seu filho se chamará Yitzhak, que vem da palavra litzhok, gargalhar, porque você riu, seu filho vai se chamar Isaac, Yitzhak. Então, com 100 anos, iria nascer Isaac. Abraão e Isaac estão contidos no número 100. 60 por 1. Isaac teve um filho. Seu filho, Jacó. Jacó é a descendência da casa de Abraão. Mas Jacó tinha outro irmão primogênito, que deveria ser ele. Então, a continuidade dessa descendência, Esaú. Mas Esaú, ele estava entregue à farra, ele estava entregue à agressividade, e um dia ele chegou do campo, ele era caçador, e ele falou assim para Jacó, o seu irmão: prepara um prato desse negócio que você está cozinhando aí, um prato de lentilha para mim. E ele falou: eu te dou um prato de lentilha, com uma condição: me vende a sua primogenitura. É tudo símbolo aqui, tá, gente? Me vende a sua primogenitura. E ele compra a primogenitura do seu irmão. Esaú, ele era muito rebelde, e Jacó, ele era irmão gêmeo de Esaú, chamava Yaakov, porque ele nasceu grudado no calcanhar do seu irmão, Ekev, em hebraico. E ele, então, quando seu pai já fica velhinho e vai abençoar a sua descendência, ele, Jacó, ordenado por sua mãe, vai até o seu pai, Isaac, vestido com pele de animais, porque Esaú, ele era muito peludo, conta, e ele vai até seu pai e pede a bênção. E seu pai, então, lhe abençoa, passa a mão no seu braço e vê que seu braço era peludo, e ele fala: Esaú, meu filho, é você? E ele fala: sou eu, meu pai. E ele recebe a bênção. Esaú, quando volta, mesmo tendo vendido a primogenitura, era direito de Jacó, era direito de Jacó. Ele se revolta contra Jacó, e Jacó tem que fugir da terra de Israel. Quantos anos ele fica fora? 60 anos. Com 60 anos depois ele volta para a terra de Israel. Então aqui está contando a história
de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas por que 30? Porque Jacó teve vários filhos que vão dar origem às 12 tribos de Israel. Mas o mais amado de todos eles era José, Yosef. Yosef era maravilhoso. Ele tinha uma afinidade com seu pai. Espíritos extremamente evoluídos, esses missionários da humanidade. E eles, então, que estavam encarregados da continuidade da obra de redenção da história da humanidade. Ele, que era muito dócil, muito amável, muito inteligente e tinha essa conexão com seu pai. Ele, um dia, seus irmãos ficaram com muitos ciúmes dele, resolveram vender ele como escravo e falaram que ele caiu em um poço. Ele é vendido como escravo, é levado até o Egito e no Egito, ele, como escravo, vai trabalhar para o Potifar, e o Potifar vai ver que aquele homem era extremamente inteligente e de uma moralidade incomum. Ele deixa com que José e Yosef pudessem, então, ser o maior de todos os seus administradores. Mas um dia, a esposa de Potifar se apaixona por José. E ali, ela querendo se deitar com ele e ele negando em função da sua moralidade, em função da sua condição, por várias vezes, ela decide então falar a Potifar que ele estava tentando trair Potifar através dela. Ela estava doída nos seus sentimentos. Ele é preso. E de dentro da cadeia, ele vai interpretar sonho de 2 homens que ali se encontravam, um adegueiro, e iria também interpretar os sonhos do padeiro do faraó, que eles haviam sido presos, e o sonho iria estar interpretado de uma forma certa. É claro que nós sabemos que Allan Kardec nos diz que a interpretação dos sonhos é ilusória, mas aqui nós estamos falando de um médium de clarividência, um médium intuitivo, um médium clareaudiente, que sabia dos espíritos que ali estavam, então compreendia o que estava acontecendo na vida daqueles 2. Um dia, então, depois de acertar esses sonhos e ser libertado e voltar a trabalhar, um daqueles 2, o outro havia sido pendurado, havia sido enforcado, um desses 2 ouve que o faraó tinha um sonho e ninguém sabia o que era. Ele sonhou com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas magras, 7 espigas gordas. E ele chama, então, Yosef, para se tornar o intérprete daquele sonho. Ele diz, o Egito vai passar por 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Estoque grãos para os 7 anos de fome que virão depois dos 7 anos de fartura. O faraó fica impressionado com a inteligência, com a moralidade daquele homem. Convida ele para se tornar o governador do Egito. Yosef, que chegou como escravo, José se torna o governador do Egito. Seu pai, muito triste, e lá com seus irmãos que haviam mentido, dizendo que José tinha morrido, eles descem até a terra do Egito, porque tinha muita fome na terra de Israel. Quando eles chegam na terra do Egito, quem é o governador? O irmão que eles traíram e venderam como escravo. Apesar de ser um homem poderoso, ao invés de se entregar ao seu Egito pessoal, de paixões humanas, ao invés de se entregar à escravidão do seu espírito, José, então, ele decide perdoar. E ele ama aos seus irmãos, ele serve aos seus irmãos. E aqui, um exemplo, não de vingança, mas um exemplo de que a mensagem do Antigo Testamento é uma mensagem de amor. Ele governava sobre as suas imperfeições e teve a condição de perdoar aqueles que o traíram, os seus mais próximos. Quantos anos tinha José quando se tornou governador do Egito? 30. Então Jesus está contando a história de Abraão, Isaac, Jacó e José, quando ele diz sobre esses que uma semente multiplicou por 100, outra 60 e outra por 30. Aqui, uma chave para o entendimento dessa passagem
Nós nos encontramos aqui já caminhando para o finalzinho da nossa palestra, para o finalzinho da nossa exposição, e nós nos encontramos aqui mediante a consciência certeira de que o semeador todos os dias sai para semear. Ele semeia em seus corações, semeia em meu coração, semeia em todos os corações da humanidade. Ele respeita o livre-arbítrio das nossas escolhas ainda amargas, que tantas vezes colocam pedras que trazem superficialidade no nosso espírito, aves de animalidade em nosso espírito, e espinhos de egoísmo e orgulho, espinhos de imperfeições que impedem que as suas sementes frutifiquem, como frutificou a casa de Abraão, a casa de Isaac, a casa de Jacó, a casa de José, a casa daquele Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi, que através do seu evangelho, através da exemplificação e a plenificação de tudo aquilo que foi trazido por tantos missionários na primeira revelação, mas exemplificado em plenitude apenas pelo Cristo. Ele espera que as suas sementes, quando ele abrir a sua boca, ou quando abre a sua boca, nos dias de hoje, para que saiam através da harpa do mar do Quinéret, do mar da Galileia, as palavras que estão na condição de saciar a todos aqueles que possuem sede de espírito, a todos aqueles que possuem fome de espírito, apenas as palavras de Jesus, apenas a depuração dos nossos espíritos, apenas os esforços próprios para então limparmos os nossos campos e nos tornarmos aquilo que nós fomos chamados para realizarmos nessa encarnação. Sermos os trabalhadores da última hora, sermos então os braços do Cristo na vinha de redenção da humanidade, para sermos então as palavras do Cristo, para então consolar através da doutrina dos Espíritos, para que então sejamos as preces, para que sejamos os pensamentos em comunhão com os espíritos superiores, que estão em comum acordo e em máximo esforço, para que nós, através do livre-arbítrio e do esforço próprio, possamos então despertar os nossos espíritos, para que a semeadura do Cristo, assim como era guardada por todos aqueles que se encontravam ouvindo o seu sermão, naquele momento, na beira do mar da Galileia, para que, com a esperança de que frutificassem, o Cristo também sai para semear todos os dias nos corações de todos nós, esperando que frutifiquemos 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Encerramos então aqui sobre essa reflexão dessa parábola que é comentada por Allan Kardec e é explicada também pelo próprio Cristo no Evangelho. Nós encerramos a exposição e desejamos a todos uma ótima noite, uma noite muito especial, e eu vou recorrer então à prece e dar por encerrada o nosso encontro, a nossa reunião de hoje, convidando a todos, a quem se sentir à vontade, fechar os seus olhos e quem sabe numa viagem no tempo possamos enxergar o mar da Galileia com seu relevo acidentado, as pedras negras ao seu redor e o Cristo sentado como um mestre, conduzindo as suas palavras à eternidade, palavras de redenção, palavras consoladoras, palavras que por entre parábolas
ainda, talvez, se façam algumas vezes misteriosas quanto ao significado, mas claras em nossa consciência, como o objetivo de purificação dos nossos espíritos, que cansados do equívoco dos milênios, cansados das escolhas infelizes que nos afastam de Deus, sedentos da água viva do teu santo evangelho, Senhor. Pedimos que dessa vez possa penetrar os nossos corações, o âmago de nossos espíritos. E então, através de nossos esforços próprios, frutificarem em perdão, como demonstrou José. Frutificarem em bondade, frutificarem em amor, frutificarem na regeneração de nossos espíritos. Senhor, dai-nos força para nos enxergarmos do tamanho que somos, repletos de qualidade, mas também com imperfeições de aves, de campos, que ainda encontram-se repletos de espinhos e pedregulhos. Senhor, dai-nos força para, então, nos colocarmos como lavradores dedicados da seara de teu amor. Trabalhadores dedicados que devotam seus esforços para a limpeza, para o consolo da certeza de que a vida eterna está pela frente e que os nossos esforços incessantes devem ser conduzidos pelas luzes do Evangelho e pela doutrina dos Espíritos. Senhor, que semeia em nossos corações por todos os dias. Agradecemos pelo teu incansável trabalho de misericórdia e por vir de encontro aos nossos espíritos, ainda um tanto quanto rebeldes, por todos os dias de nossa humanidade. Muita paz a todos e uma ótima noite, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos no amor do Cristo e nas palavras de seu Evangelho. Querido Álvaro, gratidão. A mensagem de esperança maravilhosa. Aliás, todo o Evangelho, né, cada detalhe é sempre uma esperança. A certeza de que nós somos muito amados por esse irmão maior, dedicado, paciente, né, nos aguardando, né, no caminho. Quem sabe agora, como ele dizia, a gente toma o nosso arado e não olha mais para trás, segue em frente. E a gente sabe que todo dia a gente pode escrever a nossa história, né? Sempre pode ter um grande recomeço. Para isso, a gente também precisa se desvestir desse homem velho, né? E ter a coragem de fazer as mudanças necessárias. Gratidão, Álvaro, de coração, viu? Foi maravilhoso. E a todos que estiveram conosco, nós agradecemos. Muita paz, muita luz, muita confiança, muita fé e muita esperança. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus.